Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão ouvir este meu áudio. Simão Cativo é meu nome, espero que estejam todos bem. Eu também estou bem. Espero que partilhem esse áudio para que chegue a mais pessoas. Faço esse áudio para falar então da prisão, né, do Tanais. Como sabem, o nosso mano foi detido hoje, ou seja, foi detido ontem no tribunal Dona Ana Joaquina, quando este se preparava para entrar na sala de audiência onde está a ser julgado o nosso irmão Osvaldo Caolo. E nesse momento o Tanais foi transferido da esquadra da Boa Vista para o SIC Geral, onde supostamente poderia ser ouvido hoje por um procurador, mas segundo o advogado, alega que só será ouvido amanhã no comando provincial, né, no SIC Geral, que agora é comando provincial. Mas indo na questão da sua detenção, os motivos que levaram o Tanais a ser detido, na verdade o que aconteceu é o seguinte: no primeiro julgamento do Osvaldo Caolo, né, um dia antes, o Tanais ligou para mim dizendo: olha, Cativa, amanhã será o primeiro dia do julgamento do Osvaldo Caolo. E eu não quero faltar em nenhuma audiência, porque quando eu fui preso pela primeira vez, no meu julgamento, o Osvaldo Caolo nunca faltou e fez sempre matéria e teve sempre do meu lado. Então, se eu faltar no julgamento do meu irmão, serei tido como covarde. Então, eu tenho que estar lá. Então, qual a ideia? Vamos, eu disse também, não tenho como recuar, porque o Osvaldo sempre foi aquele tropa que você lhe liga, qualquer momento está pronto. Então, vamos embora. No dia do julgamento, do primeiro julgamento, ou da primeira audiência, de manhã cedo, o Tanais me liga dizendo que não poderia ir comigo, porque tinha um problema familiar, e tinha mesmo um problema familiar por resolver. Ele disse como problema que eu tenho por resolver, tenho que estar lá mesmo. Então vou sair já agora de casa às 6 horas, vou resolver rapidamente, depois vamos para o tribunal. Eu disse, eu conheço como é que essa cena funciona com os engarrafamentos, então de preferência eu avançar e você me encontra lá. Disse, tá fixe. Foi resolver o problema e eu fui para o julgamento, cheguei na sala de audiência, encontrei muita gente por acaso, sobretudo ativistas mesmo e familiares, amigos de Osvaldo Caolo, interessados em acompanhar o julgamento. Pronto, posto lá, a sala que haviam preparado para julgar o Caolo tinha lá um outro julgamento, então eles trocaram de sala. Enquanto o pessoal se concentravam numa outra sala para a espera, eles trocaram de sala. O que é que fazem? Trazem o Caolo no tribunal e depois disseram não, o julgamento será aqui, e só mesmo na entrada da sala, já com o Caolo dentro da sala, aquela sala de encontro, tá vendo? Não sei como é que se chama. Seria sala de espera ou uma coisa do gênero. Fizeram fila e aquilo estava cheio. E o Tanais não estava nesse momento, estava a resolver os problemas. Quando o Caolo entra na sala, grita resistência. O pessoal já sabem como é que são os ativistas. Responderam positivamente, sempre, líder, estamos contigo, resistência, não sei o quê. Aquele barulho todo despertou o tribunal de tal maneira que até as outras salas onde estava a decorrer a audiência, os juízes saíram para saber o que se passava aí naquela sala, não sei se como é que se chama aquela sala aí. Sala de estar ou uma sala onde não sei como é que se chama. Então, muito barulho aí, então aquilo despertou de tal forma que as audiências que estavam a decorrer foram interrompidas e tiveram que acionar a polícia para expulsar os ativistas de dentro daquele local e ficar só, entrar apenas
a família e os amigos de Osvaldo Carrolo. Nisso, todos nós ficamos de fora. Posto lá fora do tribunal, fomos expulsos novamente, não podíamos ficar aí fora. Então nós obedecemos, estava eu, Yared, Leonardo, Dumilde, Cláudio Revolta, vários jovens aí. Então nós decidimos não. Aqui, se nós tentar remitir, vão nos acusar o crime de desacato. Vamos num sítio mais restrito, vamos acompanhar, vamos só entrar em contato com os manos que estão lá dentro. Assim o fizemos, fomos no sítio e nesse momento o Tanasi não estava. Horas depois, o Tanasi foi diretamente no tribunal, sozinho. Quando chegou lá, encontrou pessoas que lhe conhecem. Quem anda com o Tanasi sabe. Atualmente, se você andar com o Tanasi, com o Teixeira, daqui para aí alguém reconhece o Tanasi, tem que parar, fazer foto. Daqui para aí, mano, só tô aquilo. Até normalmente agora o Tanasi anda com um chapéu preto. Mesmo assim, reconhecem o homem. Então, chegou lá, tirou algumas fotografias lá naquela sala de espera e pediu de forma educada ao agente que estava na porta, lhe colocaram lá dentro assistir o julgamento. Mas quando chegou aí no tribunal, as pessoas que tiraram fotografia, publicaram, nós vimos as publicações que as pessoas foram fazendo do Tanasi lá no tribunal. E do jeito que fomos expulsos, o Leonardo, né, o ativista Leonardo, mais conhecido por Leo, da UNTRA, disse não, manos, como o Tanasi é brada do Cativa, e nós estamos aqui, Cativa e a Yared, vão no tribunal, vão ver se as coisas já se acalmaram e podemos assistir o julgamento. Eu e a Yared fomos lá, chegamos lá, encontramos que o Tanasi ainda estava dentro da sala mesmo de audiência. Quando a juiz ou o juiz que está a julgar o Caolo deu o intervalo, o pessoal todo saiu. O Tanasi disse, não, mano, estou a sentir fome, então vamos ir comer alguma coisa aí. Fomos comer alguma coisa nas imediações do tribunal, de uma barraca. Quando voltamos, já não nos deixaram entrar. E nós lá fora, o número do pessoal foi aumentando. Entre eles, fãs do Tanasi, os que admiram o trabalho do Tanasi, e ativistas. Aquilo, o local onde nós estávamos ficou cheio e apareceu um aparato forte da polícia. E a polícia, por sua vez, começou a dizer, não, tem que sair daqui. Nós, de forma educada, saímos dali. Então, na segunda audiência, nós dissemos, não, mais uma vez, vamos chegar lá tarde. Chegamos tarde, a audiência já havia começado. E nós, quando chegamos, eu, Simão Cativa, o Tanasi e o Fred, simplesmente chegamos lá, perguntamos se podíamos entrar. E o agente de serviço disse, não podíamos entrar porque a audiência está a decorrer. Ao entrar, uma vez que o Tanasi é conhecido, vai atrapalhar ainda mais. Então, ou seja, vai despertar tipo curiosidade. Então, nos mandou aguardar que quando a audiência tivesse um intervalo, nós podíamos entrar. E assim fizemos, obedecemos, sentamos na cadeira. Não demorou 3 minutos, apareceu um aparato forte da polícia que nos retirou da sala da audiência, nos levou até na esquadra da Boa Vista, onde os próprios agentes foram claros a dizer que o Tanasi, como onde ele está, arrasta multidões. Então, para não atrapalhar mais, não atrapalhar ou mesmo despertar tipo curiosidade dos fãs, então de preferência ficarmos aqui. Eles garantiram-nos que depois do julgamento podíamos sair, e assim cumpriram. Depois do julgamento, eu, o Fred e o Tanasi saímos. Quem foi nos buscar na esquadra foi o Luther. Saímos. Desta vez o Tanasi chegou lá mais uma vez tarde, à espera que o julgamento começasse, para no princípio não criar mais esse tumulto. Chegou tarde para permitir com que as pessoas entrassem e ele pudesse entrar só na segunda parte do julgamento, depois do intervalo.
para evitar mesmo esse tipo de coisa, mas infelizmente o mano chegou lá, o julgamento estava a decorrer, ele sentou, quando o julgamento deu o intervalo, os manos saíram, naquela de muitos tentar fazerem foto com o Tanás, se conversar com ele, é aí onde a polícia aparece, surpreendentemente, sem qualquer confusão, prendeu o Tanás. E é assim que o Tanás, até agora, está foi transferido da esquadra para o comando provincial, isso no SIC geral, onde vai ser ouvido apenas amanhã por um procurador, segundo eles, pelos crimes de resistência e outro crime não me vem agora à mente. É só isso. Então, o mano não cometeu, não fez nada, infelizmente só sentiu-se solidário com o mano Osvaldo Caulo, que está a ser julgado. Então, para não ser muito longo, paro por aqui, depois faço um outro áudio. Muito boa noite, caros compatriotas. Aqui o vosso irmão Fernandes. Meus irmãos, este jovem, o Tanás Neutro, foi preso pura e simplesmente porque é um jovem bastante influente atualmente na política angolana. É um jovem que consegue arrastar multidões. Desculpe. Cada dia que passa, o jovem está a ganhar mais credibilidade, mais aceitação na juventude angolana. E isto, para o MPLA, é bastante perigoso. O MPLA deu conta que este jovem, assim que se avizinham as eleições, se deixarmos esse jovem solto, será um perigo para nós. Este jovem tem capacidades mais que suficientes para mobilizar multidões, então temos que prender este jovem para impedi-lo de fazer campanhas contra o MPLA. Esta, para mim, como você conta, Fernandes, é a única reflexão que eu faço sobre a detenção deste jovem. Porque, se analisarmos a fundo, ele não cometeu crime nenhum. O homem foi a Benguela, apenas mostrou a verdade dos factos. O Simão Cativa esteve com ele lá em Benguela e veio aqui nas redes sociais desmentir aquelas bocas que têm surgido aqui nas redes sociais, porque houve doações por parte do fulano, do cicrano, da fulana, da cicrana. E eles estiveram no terreno, viram que essas doações não se fazem sentir lá em Benguela. A população não viu nada das doações que foram feitas. E todos vimos como é que a juventude lá em Benguela juntaram-se ao Tanás Neutro e o Simão Cativa para levarem a cabo as suas atividades. E isto para o MPLA foi um grande perigo. Eles viram mesmo. Olha, basta vermos, analisarmos na altura em que a seleção da Argentina esteve em Angola. Prenderam o Tanás Neutro. Na altura que o jogo teve lugar, prenderam o Tanás Neutro, obrigaram-lhe a assistir o jogo na cadeia e no dia seguinte deixaram-lhe sair. Portanto, isso não se difere da detenção que lhe foi feita agora. Só que eu acho que desta vez o jovem foi detido. Acredito que ele vai ficar aí mesmo até a altura até depois das eleições se realizarem. Isso assim será posto em liberdade. Porque o MPLA está a ver que esse homem, se ficar solto, vai conseguir mobilizar muita juventude, meter muitos jovens contra o MPLA, fazer com que muitos jovens não votem para o MPLA. E isto é um grande perigo. Agora a pergunta que eu vos faço, vocês agora estão a ver
o quão esse partido é tão falso. Estão a ver que tudo aquilo que se tem dito sobre as multis, como é que se diz, candidaturas dentro do MPLA, isso tudo é uma fachada. É só para venderem o peixe de que o MPLA quer se democratizar, para confundirem o povo, a votarem para eles, porque a campanha eleitoral está a chegar. As eleições estão a chegar. Eles já viram que a violência não vai funcionar. Corrompendo também não funciona, porque os angolanos já despertaram. E agora estão a vir com essas atitudes, porque queremos agora democratizar o nosso partido. Como é que um partido que quer falar em democracia continua a prender ativistas? Continua a perseguir ativistas? Como é que um partido que fala em democracia, ou quer falar em democracia, a implementação da democracia no território, não aceita a implementação das autarquias? Como é que um partido que fala em democracia dentro do seu partido persegue os próprios militantes que falam da democratização dentro do partido? Então, e nós, angolanos, se não ficarmos atentos, mais uma vez cairemos na armadilha desses homens. E isto vai nos custar caro. Mais 5 anos de sofrimento, mais 5 anos de escravatura de angolano para angolano, mais 5 anos que seremos roubados, mais 5 anos que seremos mortos, seremos perseguidos, seremos proibidos de falar o que sentimos. Então, meus irmãos, abram as vistas. A hora é esta. O MPLA, conforme disse o Savimbi, eles próprios vão começar a se comer entre eles, vão começar a se matar entre eles. Eles próprios pagarão dos erros que hão de cometer no futuro. E hoje em dia estamos a ver. Eles estão a cometer tantos erros e que, graças aos erros que eles estão cometendo, estão a ajudar aos angolanos a perceber que este partido não serve para governar Angola. Então, meus irmãos, vamos a essa. O MPLA já não serve. Se nós queremos alternância, mudanças dentro do nosso país, tem que ser sem o MPLA. Conforme eu já disse num dos áudios anteriores, o povo e essas organizações, esses movimentos que surgiram em Angola, do Luan Tiberão, Gangsta, este nosso querido irmão, o Freitas, do Tanais Neutro, que faça um pacto. O povo tem que fazer um pacto com os partidos na oposição. Entrar em contato com os partidos de oposição. Vamos votar para vocês, mas em contrapartida, quando vocês ganharem as eleições, queremos um governo misto. Acredito que há muitos angolanos inteligentes, mas que andam escondidos por medo, que não têm oportunidades. Querem fazer algo para o país, mas não podem, porque encontram-se dominados pelo medo. Ou então são obrigados ou forçados a dançar a música do MPLA para sobreviverem. Este é o problema que temos no país. Mas quando esse pacto for realizado entre o povo e os partidos na oposição, e se ganhar as eleições, tem que se formar um governo misto, composto de vários
integrantes de diversos partidos da oposição, jovens que estão na diáspora, que eu acredito que muitos jovens na diáspora estão altamente maduros para cumprir essa tarefa da democratização dentro do nosso país. Eu estou ciente que os angolanos na diáspora, a experiência que estão a viver aqui na diáspora, nos países onde há democracia, se ocuparem ou se tiverem essa oportunidade para trabalhar para a nossa nação, dentro do nosso país, farão muito melhor do que esses bandidos do MPLA, esses ladrões, assassinos, camelos do MPLA, que só sabem maltratar o povo, roubar as nossas riquezas, trazê-las posterior, nem sequer sabem investir. Até agora, a única pessoa que roubou e conseguiu fazer investimentos que até internacionalmente são reconhecidos foi a Isabel dos Santos. De resto, todos os ladrões do MPLA, eu não estou a ver nada de investimentos que eles fizeram com os dinheiros roubados no país. O povo a sofrer. Quer seja em Angola, no exterior, ninguém está conseguindo investir os dinheiros que eles sacaram do erário público. Portanto, meus irmãos, é hora de nós lutarmos e velarmos por essa situação. Angola está muito mal. Angola está no fundo do poço. E nós temos que tentar sair desse fundo do poço para conseguirmos virmos a superfície e vermos a luz do sol, a clareza do sol. Temos muitas riquezas para esse país dar certo. Mas por causa de meia dúzia de burros que estão na direção do país, o país está se afundando cada vez mais. Mas eles estão esquecidos ou não querem saber que isto não está a acontecer só em Angola. Já apareceram neste mundo ditadores muito mais fortes que esses homens do MPLA. E onde é que param? Morreram todos. Morreram como cães. Temos o exemplo do Adolfo Hitler, temos o exemplo do ditador da Itália, temos o exemplo do Saddam Hussein, temos o exemplo do ditador da Líbia, o Pinochet, temos muitos exemplos. Morreram como cães. Será que vocês também querem acabar assim? Então pensem, antes que seja tarde. Peguem as vossas coisas, os vossos filhos, mandem-se para o exterior, deixem os angolanos em paz. Vocês já roubaram demais. Então, sigam os dinheiros que vocês tiraram do erário público, vão viver as vossas vidas lá. Deixem os angolanos desenvolver, deixem os angolanos viverem a vida. Nós não podemos continuar sempre sobre o vosso cativeiro, isso não dá. Epa, eu fico tão admirado, tão chocado com a forma como esses homens do MPLA trabalham. Então, um Papa que custou-nos tanto dinheiro, que até a cadeira onde ele sentou, meteu o rabo, tinha que ser comprada em Portugal. Quer dizer, o Papa veio para Angola, saiu com milhões, ainda deixou-nos problemas, até, quer dizer, exonerar angolanas de certos postos de trabalho por causa de um Papa que não, de facto, não resolveu problema nenhum dos angolanos. Estão a ver como é que esses homens, ainda por cima, quando o Papa chega lá, durante o seu discurso, ainda deu um tapa-olho ao próprio MPLA. Grande tapa-olho. Se vocês acompanharam bem o discurso do Papa, chocou o MPLA muito.
E de que maneira? Estamos a ver como é que o preto africano é mesmo fanático do europeu, é fanático do branco. Por causa de um branco fazem sofrer os outros pretos iguais. Epa, que vergonha tão grande é que esses homens do MPLA estão a fazer passar. Eles pensaram que com a vinda do Papa em Angola, Angola ganharia mais reputação. Sabe uma coisa? O discurso que o Papa proferiu em Angola, acredito que foi escutado em várias línguas, em vários países do mundo. E tudo aquilo que ele falou fez passar o MPLA por uma grande vergonha, vergonha mesmo. Mas vocês ainda pagaram, ainda deram dinheiro a esses homens do Vaticano, levaram milhões, enquanto que o vosso próprio povo estava a padecer ou continua padecendo, devido à catástrofe natural que aconteceu, essas chuvas em que o rio invadiu as aldeias ou os bairros, pessoas morreram.